Olá, aqui é a Helga. Algumas pessoas têm vindo a mim perguntar-me como está a situação do bichinho, da crise do bichinho aqui na Espanha. Então, aproveitando que eu trouxe um tema relacionado a este vídeo, eu vou fazer essa introdução falando um pouquinho do que está acontecendo aqui. Até ontem, praticamente, segunda-feira, dia 8 de março, apesar de a coisa já ter saído dos trilhos em um país próximo, como a Itália, aqui na Espanha nós não tínhamos nenhuma orientação por parte do governo sobre como lidar com essa crise que já é global. Então, os dados que eu trago aqui são os dados de praticamente ontem e hoje. Ontem, quando por primeira vez alguém me perguntou, na área de comentários de um dos meus vídeos, como estava a coisa aqui na Espanha, eu respondi que tínhamos 28 mortos, dos quais a maioria a partir dos 70 anos, e já mais de 1.200 ou cerca de 1.200 infectados. Neste momento, temos como cifras totais as seguintes: 1.227 casos diagnosticados, 31 falecidos. Por comunidades autônomas, o maior número de pessoas afetadas e falecidas está naturalmente na comunidade mais populosa, que é Madrid. Depois vem o País Vasco, La Rioja, em quarto lugar, Catalunha, e daí para baixo, naturalmente, vão diminuindo o número. Várias comunidades autônomas, das 17 que temos aqui, não tem nenhuma vítima fatal. Isto é, 11 comunidades estão livres, graças a Deus, até agora, de morte. Suspenderam-se as aulas, desde as aulas infantis até a etapa universitária, nas principais comunidades autônomas atingidas. É interessante trazer aqui também uma opinião do presidente francês, que disse hoje que só estamos no início dessa epidemia. A França já registra mais de 1.400 contágios e 25 mortos. E disse Macron: estamos somente no início dessa epidemia. É necessário ser muito claros e lúcidos, e que não se deve pensar que vai haver um momento em que tudo vai mudar de repente. Temos que adaptar-nos a cada momento e segundo as diferenças entre os territórios de seu país, não os departamentos. E isso aplica-se, creio, a todos os países. As medidas devem ser coordenadas a nível nacional, mas também tem que ver os contextos das diferentes regiões. Como ocorreu na Itália, que inicialmente fecharam, bloquearam e isolaram 4 regiões: Emília-Romagna, Piemonte, Vêneto e Lombardia. E depois estenderam essas medidas para o país todo. A Itália está bloqueada, não se entra e não se sai, a não ser em casos específicos. Mais notícias sobre a Espanha. O governo espanhol proibiu todos os voos entre a Itália e a Espanha a partir de amanhã, quarta-feira, dia 11 de março, e até o próximo dia 25. É uma das medidas tomadas pelo governo espanhol pela epidemia do bichinho. Todas as companhias aéreas espanholas estão afetadas por esta medida de proibição dos voos que ligam este país com a Itália. O mesmo fez o Reino Unido e a França, o mesmo fizeram, Reino Unido e França, com relação à Itália. Realmente estamos vendo como a Itália está bloqueada, isolada. E eu tenho hoje notícias daquela inscrita no meu canal, dizendo como está. Eu perguntei-lhe como está e ela disse que é muito difícil passar sem a missa. Foi o que mais chamou a atenção no comentário que ela me fez por e-mail. Os italianos estão sem missa, não? Até o dia 3 de abril, como eu expliquei em um vídeo anterior. Voltando aqui aos voos, a decisão de suspender os voos entre Espanha e Itália soma-se às anunciadas essa manhã pelas principais companhias aéreas do Reino Unido e da França. A British Airways anulou todos os seus voos até a Itália, enquanto a Air France reduziu em metade os voos para o país andino. A mesa do Congresso dos Deputados espanhol decidiu em uma reunião extraordinária hoje que vai suspender a atividade da Câmara com a finalidade de evitar o risco de propagação do bichinho.
Isso implica anular a sessão plenária que estava prevista para esses dias. E um dos políticos mais importantes do panorama espanhol está infectado. Ortega Smith, do partido Vox, que é o partido conservador, mais conservador que tem a Espanha hoje. O presidente de uma das mais importantes redes de supermercado espanhol chamou a calma pelo bichinho, pediu a racionalização do medo diante da propagação do bichinho para não agravar a situação e assegurou que há suficiente sortimento de bens e produtos em suas lojas. Apesar dessa reação impulsiva dos consumidores, que entre ontem e hoje correu aos supermercados para munir-se de víveres e outros artigos básicos. O abastecimento na Espanha está assegurado, diz este empresário. A porta-voz do governo e ministra da Fazenda aqui na Espanha anunciou essa terça-feira que o executivo tem preparado um pacote de medidas econômicas de estímulo nas áreas de atividade que se ressintam, na maior medida, pelo bichinho, medidas para facilitar o teletrabalho e aliviar a carga econômica das empresas com a finalidade de evitar as demissões, assim como determinadas ajudas para famílias que necessitem e para evitar que os trabalhadores afetados e em quarentena esgotem suas prestações. Outra notícia relacionada é que está havendo fechamento de hotéis em Madrid. Uma determinada cadeia de hotéis vai fechar 6 dos seus hotéis na capital espanhola a partir do dia 11 de março e durante 15 dias como medida de responsabilidade, generosidade e solidariedade com os clientes. E a equipe, depois que foi informada das medidas adotadas pelo governo da Comunidade de Madrid acerca da extensão do bichinho. As reservas que os clientes tinham naquela cadeia de hotéis serão desviadas para hotéis que permanecem abertos e operando com normalidade da mesma cadeia. Mais notícias relacionadas que havia um exame para avaliação de aptidão profissional para o exercício da advocacia, digamos aqui, a prova da OAB que ia ocorrer aqui na Espanha. Esses dias foi suspensa sine die, não se sabe quando vão examinar essas pessoas para dar-lhes o título correspondente. Eu digo tudo isso para que as pessoas no Brasil tenham uma ideia de como é que se está vivendo aqui essa crise. Tem muita gente, eu tenho visto, tanto pessoas dos meus contatos sociais, familiares, como gente que faz comentário nas minhas páginas, nas áreas de comentário dos meus vídeos, que estão subestimando essa crise, subestimando este bichinho, e não é uma atitude inteligente pensar que todas as explicações segundo as quais tudo isso foi produzido em laboratório, todas as histórias que se falam sobre esse tema, sejam ou não verdades, não implica em que o que temos aí não seja um perigo agora. A crise é real. Estou mostrando, a crise é real. E temos que viver com a realidade e não com as ideias que se fazem circular por aí e que são realmente perigosas, porque se você não se ativer à realidade, você vai ficar para trás. E pode ter uma tremenda e maligna surpresa. Por isso eu trago aqui esse vídeo. Em Madrid, mais uma notícia. Em Madrid, o serviço educativo far-se-á online e haverá teletrabalho para os professores, excluindo os professores naturalmente de crianças na faixa dos 3 anos de idade. Disse também que a Semana Santa e a Feira de Abril, que é um evento que há aqui neste mês, no próximo mês, não estão em perigo. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. A Semana Santa na Espanha é muito importante para os católicos espanhóis e também a nível de turismo, e não creio que teremos uma Semana Santa normal aqui na Espanha esse ano. Realmente não creio, porque é óbvio que tudo isso não estará solucionado dentro de
3 semanas, que é mais ou menos quando 3 ou 4 semanas, que é quando começa a Semana Santa, que aqui na Espanha, por exemplo, tem suspensão de aulas. Semana Santa na Espanha dura 10 dias, existe um feriado escolar de praticamente 10 dias, que começa na segunda-feira santa, posterior ao domingo de Ramos, e vai até o domingo de ressurreição. E não creio realmente que nós tenhamos uma Semana Santa normal, com as procissões que são tão multitudinárias. Não creio. E isso é uma tristeza dizê-lo, porque eu amo a Semana Santa espanhola. Bom, dito tudo isso, eu quero fazer uma leitura agora de um artigo que eu encontrei no Info Vaticana, que foi publicado hoje mesmo, dia 10 de março, e que se intitula Como enfrentou São Carlos Borromeu a epidemia de seu tempo. Sobre São Carlos Borromeu, eu fiz uma leve referência em um vídeo anterior, para o qual deixarei na parte superior direita deste vídeo o link. Vejamos o artigo. Foi escrito por Roberto de Mattei e publicado no Adelante la Fé. São Carlos Borromeu, que nasceu em 1531 e morreu em 1584, foi cardeal da Santa Igreja Católica e arcebispo de Milão entre 1565 e 1583. Foi qualificado no decreto de sua canonização como um homem que, enquanto o mundo lhe sorri com grandes elogios, vive crucificado no mundo, vive do espírito, pisoteando as coisas terrenas, busca continuamente as coisas celestiais, não só porque desempenha o ofício de um anjo, mas porque emulava na terra os pensamentos e as obras da vida dos anjos. A devoção aos anjos acompanhou a vida de São Carlos Borromeu, ao qual o conde de Olivares, Dom Henrique de Guzmán, embaixador de Felipe II, que era um rei espanhol, em Roma, qualificou de mais anjo do que homem. Muitos artistas, como Teodoro Vaiônio, em Palermo, e Sebastião Bourdon, representaram em suas pinturas São Carlos Borromeu contemplando um anjo que reenfunda sua espada ensanguentada, dando com isso a entender que havia cessado a terrível epidemia de peste do ano de 1576. Tudo havia começado no mês de agosto daquele ano. Milão estava em festa para receber Dom Juan de Áustria, que ia passar pelo caminho espanhol por haver sido nomeado governador de Flandes. As autoridades da cidade se desviviam por agasalhar o príncipe hispano com as máximas honrarias. Mas Carlos, que já levava 6 anos exercendo como prelado da arquidiocese, continuava preocupado pelas notícias que chegavam de Trento, de Verona e de Mântua, onde a peste já havia começado a ceifar vidas. Os primeiros casos deram-se em Milão, em 11 de agosto, precisamente quando chegava Dom Juan de Áustria. O vencedor de Lepanto, seguido do governador Dom Antônio de Guzmán e Zúñiga, se distanciou da cidade enquanto Carlos, que havia ido a Lodi para assistir aos funerais do bispo, apressou-se a ir ali. Em Milão reinavam o medo e a confusão, e o arcebispo dedicou-se por inteiro a assistir os enfermos e mandou elevar orações públicas e privadas. Dom Prosper Guéranger, cujos escritos são muito interessantes e alguma vez trarei ao meu canal, Dom Prosper Guéranger sintetiza com essas palavras a inesgotável caridade do bispo. Ante a ausência das autoridades locais, ele organizou os serviços sanitários, fundou e renovou hospitais, conseguiu dinheiro e víveres e decretou medidas preventivas. Antes de tudo, fez as diligências para proporcionar socorro espiritual, assistência aos enfermos, sepultura aos mortos e a administração dos sacramentos aos habitantes da cidade, que estavam confinados em sua casa, entre outras medidas preventivas. Sem temor ao contágio, sufragou pessoalmente os gastos, visitando hospitais, encabeçando procissões de penitência e fazendo-se de tudo a todos como um pai e um verdadeiro pastor.
São Carlos Borromeu estava convencido de que a epidemia era um açoite enviado pelo céu em castigo pelos pecados do povo e que para remediá-la era necessário recorrer aos meios espirituais, a oração e a penitência. Reprovou as autoridades civis que tinham colocado toda sua confiança nos meios humanos e não divinos, dizendo: não haviam proibido todas as reuniões pias e todas as procissões durante o tempo do jubileu? Tinha o convencimento de que essas haviam sido as causas do castigo. Os magistrados que governavam a cidade continuavam opondo-se às cerimônias públicas por temor a que as aglomerações aumentassem o contágio. Mas Carlos, que estava guiado pelo Espírito de Deus, convenceu-o, dando vários exemplos, entre eles o de São Gregório Magno, que havia detido a praga que assolava Roma no ano de 590. Enquanto se propagava a epidemia, o arcebispo ordenou 3 procissões gerais que teriam lugar nos dias 3, 5 e 6 de outubro, em Milão, a fim de aplacar a ira de Deus. Primeiro dia, ainda que não fosse quaresma, o santo impôs cinzas nas cabeças de milhares de pessoas congregadas enquanto exortava-as à penitência. Concluída a cerimônia, a procissão dirigiu-se à Basílica de São Ambrósio. Ele mesmo ia na frente do povo, vestindo capa e capuz, descalço, com a corda de penitente no pescoço e levando uma grande cruz. Na igreja, pregou sobre a primeira lamentação do profeta Jeremias, quomodo sedet solas civitas plena populo, e afirmou que os pecados do povo haviam provocado a justa indignação de Deus. A segunda das procissões encabeçadas pelo cardeal dirigiu-se à Basílica Maior de São Lourenço. Em seu sermão, aplicou à cidade de Milão o sonho de Nabucodonosor, narrado pelo profeta Daniel, fazendo ver que a vingança divina havia caído sobre a urbe. E no terceiro dia a procissão dirigiu-se desde a catedral até a Basílica de Santa Maria, nas imediações de São Celso. São Carlos Borromeu levava em suas mãos a relíquia do santo cravo de Nosso Senhor, que o imperador Teodósio havia dado a São Ambrósio no século V, e concluiu a cerimônia com um sermão intitulado Peccatum Peccavi Jerusalém, Jeremias 1:8. A peste não dava sinais de diminuir, e Milão era uma cidade deserta, porque 1/3 da população havia perdido a vida, e os outros estavam em quarentena ou não se atreviam a sair de casa. O arcebispo ordenou que nas principais praças e nas encruzilhadas da cidade se erigissem umas 20 colunas de pedra coroadas por uma cruz para que os residentes de todos os bairros pudessem assistir às missas e rogativas públicas, chegados às janelas de suas casas. Um dos santos protetores de Milão era São Sebastião, o mártir ao qual haviam recorrido os romanos durante a peste do ano 672. São Carlos propôs aos magistrados milaneses reconstruir o santuário dedicado ao santo, que estava em ruínas, e celebrar durante 10 anos uma festa solene em sua honra. Por fim, em julho de 1577, cessou a peste, e em setembro colocou-se a primeira pedra do templo cívico de São Sebastião, onde, no dia 20 de janeiro de cada ano, continua-se celebrando ainda uma missa para comemorar o fim da epidemia. A epidemia de peste que castigou Milão em 1576 foi o mesmo que havia sido para Roma o saqueio dos lansquenetes 50 anos antes. Um castigo, mas também uma ocasião de purificar-se e converter-se. São Carlos Borromeu compilou suas meditações em um memorial no qual, entre outras coisas, escreveu: Cidade de Milão, tua grandeza se alçava até os céus, tuas riquezas se estendiam até os confins do mundo. Repentinamente vem do céu a peste, que é a mão de Deus, e de golpe foi abatido tua soberba. O santo estava convencido de que tudo isso devia-se à grande misericórdia de Deus. Ele feriu e ele sanou, ele açoitou e ele curou, ele empunhou a vara do castigo e ele ofereceu o báculo de sustento. São Carlos Borromeu faleceu no dia 3 de novembro de 1584 e está sepultado na Catedral de Milão. Seu coração foi solenemente transferido a Roma, à Basílica de São Ambrósio e São Carlos, na Via del Corso, onde ainda é venerado. Inumeráveis igrejas estão dedicadas a ele, como o majestoso templo
Karlskirche, Igreja de São Carlos, em Viena, edificada no século XVIII como ato votivo do imperador Carlos VI, que havia encomendado a cidade à proteção do santo durante a peste de 1713. Durante os 18 anos que esteve à frente da Arquidiocese de Milão, São Carlos Borromeu dedicou-se com igual empenho a combater a heresia, a qual considerava a peste espiritual. Segundo São Carlos, nenhuma outra culpa ofende mais a Deus, nenhuma provoca mais a sua ira que o vício da heresia, e por sua vez nada arruína tanto as províncias e os reinos como essa horrenda pestilência. Citando essa frase, São Pio X qualificou-o de modelo do rebanho e dos pastores nos tempos modernos, inquebrável defensor e assessor da verdadeira reforma católica contra aqueles recentes inovadores cuja intenção não era a reintegração, mas a deformação e a destruição da fé e dos costumes. Encíclica Edita Sepe, de 26 de maio de 1910. E assim termina esse artigo de Roberto de Mattei sobre São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, rogai por nós.